líder do grupo 1? Quem é o líder do grupo 1? Irmã Fátima, a senhora tem 15 minutos, de 21 horas até 21h20, tá bom? Se demorar, porque o grupo 2 já vai falar e a gente vai terminar para comer, tá bom? Gente, o que já aconteceu entre vocês já foi maravilhoso ali, essa reflexão sobre um caso, né? É um caso já, né? Para quem nunca teve um caso de aconselhamento, já teve um aí, né? O pessoal aqui vai dormir pensando na Ruth hoje. Nós temos duas... Vai ter duas pessoas? Pode ficar aqui, duas. Só uma? Aqui, fica à vontade. Amém. Vamos lá, né? A gente pegou um caso aqui, muito comum, sobre o Marcos, que apresentava alguns problemas de ira, né, de ressentimentos em função da vida que ele teve, né? Ele usava isso de uma forma talvez inadequada, mas enfim, vamos lá. A esposa de Marcos, essa foi a forma pela qual a esposa encontrou de apresentar o problema para o pastor que passou para um conselheiro, né? A esposa de Marcos procurou o pastor da igreja para relatar os problemas que vinha enfrentando com o marido. Então, foi marcada a primeira sessão na igreja numa quarta-feira. E Marcos, ele chegou, é claro, meio contrariado, porque, na verdade, foi a esposa que teve a iniciativa, não foi ele. Então, ele certamente guardava aqueles problemas para ele e não compartilhava, penso que nem com ela mesma. Então, ele chegou meio contrariado, acompanhado da esposa. Foram bem acolhidos pelo conselheiro, antes oraram para iniciar aquela sessão. O conselheiro perguntou como poderia ajudar, como sempre a gente faz, né? Como eu posso te ajudar? A esposa descreve o caso. Começou primeiro pela esposa, por quê? Porque, na verdade, ele estava contrariado, ele não teria nem clima para começar aquela fala, né? Ele estava bem emburradinho. A esposa descreve o caso. Marcos vivia constantemente ansioso e irritado, com explosão de ira e apatia espiritual, e que esse problema estava afetando o relacionamento dos dois e ela não sabia como ajudá-lo. O conselheiro, então, se dirigiu ao Marcos, perguntando: como eu poderia ajudá-lo? Qual sua história? E Marcos, ele, relata que cresceu sem o pai, e esse era um grande problema, né? Que o pai o abandonou na infância, que teve uma infância difícil, passou muitas necessidades por conta desse abandono, e que não conseguia se livrar do trauma. O conselheiro, então, orienta Marcos a ter uma prática de oração. Calma, que aí a gente pulou alguma coisa aqui. Ai, gente. Não, tranquilo. Não, eu tenho aqui, eu fiz. Então, assim, à primeira vista, Marcos definitivamente não gostaria de estar naquele lugar. Ele tinha mesmo muita dificuldade de expor as suas questões. O que ocorre mesmo, né? Você tem uma questão, às vezes você quer fugir. Mas que bom que ele tinha uma esposa. E essa esposa o ajudou a chegar a um consenso de que ele necessitava de ajuda, em função até mesmo do casamento que não estava bem, por causa de todas essas questões. Ele era um novo convertido, havia muitas coisas que ele ainda não sabia, e eu vou tentar passar para vocês aquilo que nós pensamos em relação a isso. Nós escrevemos aqui.
Nada de passar limpo, isso me bagunça. Então, a gente observa que ele, em função de tantas coisas, ele se tornou uma pessoa extremamente carente, né? E a carência, ela não tem fim, né? A carência é um poço sem fundo. E ele buscava... Ai, gente. Ai, não. Tá bom, eu vou resumir. A carência, ela é algo que te traz sempre a querer mais. E era isso que estava acontecendo. Aquilo que ele não conseguiu ali naquele relacionamento familiar, ao se casar, ele buscava isso e ele não conseguia encontrar, obviamente, né? E quando ele reclama da ausência do pai, o conselheiro diz: apesar de seu pai não ter sido presente em sua vida, eu quero te dizer que Deus é um Deus presente em sua vida. Eu vou pedir para alguém ler para mim Salmo 139, rapidinho, que eu estou perdendo aqui. Estou roubando o tempo ali do pastor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde irei? Então, o Salmo 139, eu queria que vocês lessem para ficar mais claro, mas tudo bem. O Salmo 139 diz que não importa onde nós estivermos, mas eu vou falar para o Marcos isso, né? Marcos, não importa. Se você esteve nos piores lugares dessa vida, o Senhor estava lá com você. Você passou fome, o Senhor estava lá com você. Você passou frio também. Você sentiu ausência de carinho, o Senhor estava com você. Ele é um pai amoroso, Marcos. E eu gostaria de deixar para você uma tarefa, para que você pudesse fazer para o nosso próximo encontro. Aliás, eu já quero deixar esse encontro agendado com você. Você vai ler cuidadosamente esse Salmo 139 e fazer um resumo dele. E me dizer o que foi que você entendeu de tudo isso e como isso se aplica à sua vida. E assim a gente termina o nosso caso. Eu não sei se eu me fiz entender. Amém, parabéns. Irmã Luzia e Carlos, o grupo é Carlos, aqui é gema com duas, como é que é? Ovo com duas gemas. Carlos vai falar e irmã Luzia, né? Os dois vão falar. Nosso caso aqui é bem, a mulher é a benção, viu? A irmã Ruth é uma fera. Ô, louco, hein? Apoio espiritual aqui, emocional. Boa noite. Então, o nosso caso que nós atendemos, foi engraçado que quando ela começou a falar, eu lembrei da aula que a gente teve com o pastor Marcelo, e foi diferente da forma com que a gente fez. Mas enfim, eu vou mais narrar do que tratar de forma mais assim detalhada de como foi cada sessão. Vamos tratar como se fosse só comentando algo que a gente aconselhou. O caso que a gente pegou foi Ruth, 49 anos, que ela é uma ativista. Você deve conhecer alguém assim, que é aquela irmã da igreja que trabalha o tempo todo, está no ciclo de oração, envolvidíssima com a igreja. Porém, ela, como qualquer pessoa, ela tem problemas na vida dela. Ela tem uma filha que saiu de casa e disse a seguinte frase: tu acredita que a minha filha falou o seguinte: minha mãe saiu de casa, minha mãe conhece regras, mas não conhece graça. Ela estava comentando isso comigo, né, com a gente, no caso aqui como conselheiros, e quando ela falou essa frase, eu pensei, não, vamos marcar para a gente conversar e tal, se explicar melhor, que eu fiquei curioso com isso. E aí foi quando a gente aí ela começou a abrir para a gente. Cara, eu sou uma mulher de oração, tão fiel, mas a minha filha é uma derrota.
E aí foi quando, nessas conversas que a gente teve, em vários aconselhamentos, onde foi possível perceber um legalismo, né, na vida dela. O legalista é aquele que se sente superior, o top. E é aquele que não suporta ver a sua mancha, né, ou mancha em sua imagem, né? Esse é o legalista. E durante essas conversas a gente foi percebendo isso, que ela se sentia muito superior. E que o fato de que ela é tão envolvida na igreja e tão envolvida com as coisas de Deus e se considerar uma mulher fiel a Deus, não poderia ter essa mancha na casa dela, né? E eu citei, por exemplo, para ela, um exemplo clássico que aconteceu com um colega de infância. Até para situar para ela, de uma mulher que era crente, cristã, porém, com o tempo, o filho dela, ele se declarou homossexual. Isso é bem comum, principalmente nos dias de hoje em que a gente vive. Mostrando para ela que outra pessoa que se declarava como cristã passou por um problema semelhante, né? Até mesmo para tentar sensibilizar ela que um cristão passa por problemas, dificuldades dentro de casa. Até mesmo aqueles que são rígidos na sua condução com os filhos. Né? Tentando trazer ela para esse lugar de, assim como, esqueci aquele que o nosso pastor falou sobre Davi, Natan, né, que usou um exemplo para distanciar Davi do problema dele e levar ele para uma historinha. Eu falei, olha, Natan falou, olha, um certo homem tinha uma cordeirinha e tal, não sei o quê. Da mesma forma que o que eu fiz, tinha uma mulher, uma mulher lá perto de casa, ela tinha um filho, aconteceu isso com ela, e tu acredita que o menino se assumiu homossexual e tal? Tu acredita? Uma mulher de oração, crente, vivia na igreja e tal, tentando conduzir para ela enxergar para aquele caso distante do dela, né? Porque infelizmente, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar de forma mais nítida, né? Então, olhando para um outro caso, a gente vai observar com um olhar mais crítico e até mesmo mais sensível, né? Que geralmente é assim, creio eu, legalista. E aí ela olhou para essa situação e pensou, realmente, isso pode acontecer. E diante de todas essas conversas que a gente teve, nós conduzimos ela para uma situação que aconteceu com Jesus. E é bem comum esse comportamento do legalista, que a gente compara com o fariseu, ele se comportar. Que foi o quê? Quem aqui conhece essa história? Acho que todos conhecem. Lá de Lucas 7, da mulher que se ajoelha nos pés de Jesus e lava os pés dele com as lágrimas, né? Todo mundo lembra essas... Né? Então, eu mostrei para ela, olha só, a história começa como? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e eu narrei essa história para ela e tal. E aí eu mostrei para ela que Jesus como Deus, né? E uma das primeiras coisas que eu tentei mostrar para ela é que nós como cristãos, nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus, né? Essa nós, até a nossa morte, nós temos que cada vez mais ser parecidos com Jesus. E são situações como essa, como ela está enfrentando com a filha dela, que são oportunidades de mostrar e evidenciar o nosso caráter cristão. Ou seja, um filho pecador, é aí que eu vou evidenciar a minha graça para com esse filho. E aí eu fui mostrar através de que Jesus, que era o único que poderia se sentir ofendido ali com ela, com a mulher pecadora, no caso, porque Jesus como Deus, e aquela mulher, uma pecadora, está diante dos pés dela, o único que poderia se sentir ofendido era o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Porém, Jesus exerceu graça, misericórdia, acolheu e falou o quê? Essa mulher, ela tanto amou, porque ela foi tanto perdoada, porque ela entendeu o tanto de pecado que ela tinha e que eu perdoei ela. Esqueci o nome, Ruth estava se comportando como o fariseu. Olha, como você deixou essa mulher tocar os seus pés, né, nesse caso. Ou seja,
tentando mostrar que talvez a filha dela, nesse caso aqui, né, levando ela a essa consciência de que a filha dela talvez é essa mulher pecadora, que só precisava de graça, né, de exercer misericórdia com ela. E aí a gente foi indo e eu tentei improvisar aqui, porque foi muita coisa que a gente conversou. Mas no fundo foi identificar, né, tentar mostrar para ela que no fundo o pecado dela é porque ela está preocupada demais com a imagem dela, ela é uma legalista, ela se sente superior, e que um dos meios que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Jesus são justamente esses problemas na nossa vida. No caso, a filha dela aqui, que estava, né, confrontando ela justamente por isso. Porque até no livro que a gente leu lá na igreja, que é o Pastores da Família, ele fala sobre esse aspecto de que uma das melhores fontes, eu estou só parafraseando que eu não lembro o termo que ele usou, mas para santificar o homem, né, um dos exemplos é o casamento. Tem coisa melhor que santificar o homem que o casamento? Não, eu brinco, né? Para quem é próximo, eu falo que a Thaís é a lei, que eu casei com a lei de Deus. Qualquer coisa que eu falo, ela... Epa! Né? Ou seja, ela aponta para mim, está errado isso aqui. E outras que o Pastores da Família trata é justamente, por exemplo, os filhos. Porque os filhos não vai ter filtro. Você está errado. Você está falando que é crente e pá, está errado isso aqui. Ou seja, não sei se eu estou errado em falar isso, é até um meio de graça, né? De tipo assim, Deus te deu aquele filho para te santificar mais. Enfim, é isso e era isso. Ainda tem minutos aí? Ah, tá. Então, aqui no caso da Ruth, o pecado identificado foi o legalismo e o orgulho espiritual. E nós, como conselheiros, precisamos sim parar e ouvir atentamente para identificar. Identificado, a gente não aponta e nem afirma. Jesus trabalhava com perguntas. Deus trabalhou no Éden com perguntas e Jesus trabalhava com perguntas. O que queres que eu te faça? Jesus sabia de tudo. Então, aqui eu pergunto para Ruth. Ruth, você reconhece o pecado do legalismo e do orgulho? E há duas respostas, sim ou não. Se sim, ela diz, pode ser. Então, você lembra onde está na Bíblia o pecado do orgulho? E às vezes ela diz que não, pode dizer que não. E eu vou conduzi-la à palavra de Deus. Identificamos juntas. Você se arrepende? Tem que levar o aconselhado ao arrependimento. Então, é aí que a gente fala que a gente tem que ser pontual e intencional nessa questão. Sim, me arrependo, Luzia. Você confessa como pecado? Pronto. E ela precisa entender que esses pecados são recorrentes na nossa vida, sim. Dependendo de determinadas circunstâncias, eu vou ter orgulho, eu vou ser legalista. Por isso que a palavra de Deus, Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A importância de se ler a palavra todos os dias, se ter esse contato com Deus, mostrar isso para o aconselhado, é muito importante. E nós, conselheiros, não estamos numa condição superior. Nós estamos numa condição igual. Nós somos dois pecadores, carentes da mesma graça, do mesmo Redentor, da mesma palavra, que nos liberta, nos salva e nos limpa de todo o pecado. Então, beleza, a Ruth reconheceu. Agora, tem o lado da Ruth não reconhecer. Tá? Eu já aconselhei uma pessoa há 1 ano e meio, e depois ela parou de me atender, e ela disse, Luzia, eu já sei que você vai falar que eu estou em pecado. E o pecado dela era idolatria por conta do casamento. Ela se intitulava uma grande mulher de Deus, cantava no louvor, fazia evangelismo de rua,
mas ela tinha um ídolo que era o desejo de casar. E isso levava ela a buscar em um e outro essa realização. Pronto. Aí, depois de 1 ano e meio trabalhando com ela largou o aconselhamento. E aí, foi inútil? Não, não foi inútil. Porque a gente faz por amor. Né? Ouve falar aqui de empatia. Eu aprendi com o pastor Marcelo, né, os termos da psicologia, né, pastor Marcelo? Um dia eu fui falar para o pastor Marcelo: pastor, eu descobri os gatilhos que eu tenho que me deixam ansiosa. Ele disse: irmã, esse termo é da psicologia. A irmã tem ídolos, não é gatilho. Beleza. Eu gosto de caminhar com o pastor Marcelo e com o pastor André, porque é assim, é nevrálgico que fala, pastor. Não tem meio termo. Então, nós precisamos esclarecer para o nosso aconselhado. Ouvir atentamente, ouvir com amor. Então, não é empatia, mas é amor, compaixão, misericórdia. E o acolhimento é isso. É amor, compaixão e misericórdia. Que é nos dado pela graça de Deus, para a gente ajudar o outro. E o aconselhamento é para todos nós. Então, que possamos observar as Ruths aí da vida que precisam ser acolhidas, amadas e orientadas, como nós precisamos. Amém? Eu vou falar da percepção do meu grupo e o Marcelo fala do dele. Já estamos partindo para o final. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês, do grupo 1, parabéns, tá? Eu gostei muito do que vocês fizeram. A Ruth é uma caixinha de surpresas, né? Aí vai aparecer, no processo de aconselhamento, vai aparecer coisa, gente. Isso aí é só o começo, isso é o que se vê, né? E na conversa, no bate-papo. Mas eu quero falar que aconselhamento bíblico é isso, trata de ouvir, de perceber, de ajudar. E eu quero parabenizar vocês por esses dias que vocês estiveram treinando, que esse seja um pontapé inicial para a caminhada de vocês. Tá bom? Parabéns, vocês estão de parabéns. Tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se encontrar com várias Ruths, como a irmã Luzia disse aí, né? Vários Márcios, né? É Márcio? Marcos, né? Marcos. Vários marcos da vida, e nós precisamos ter amor, né, compaixão, que o coração de vocês seja encharcado disso. Aconselhamento bíblico não é sobre técnicas, é sobre amor, tá bom? Que Deus encharque o coração de vocês pelas pessoas, que vocês amem as pessoas, que vocês amem a Deus e ao próximo, e isso não é fácil, né? Difícil amar as pessoas, mas que Deus possa conduzi-los nessa caminhada. A minha percepção do grupo foi essa. Vocês, né, viram o legalismo dela, mas em momento algum vocês queriam bater nela, né, na Ruth, né, mas vocês tiveram amor por ela, identificaram e tentaram ajudá-la. Eu via o desejo de vocês quererem ajudar a Ruth, né? Sai daí, Ruth! E isso me deixou muito feliz, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês e a gente vai caminhar para frente. Marcelo, percepção do teu grupo aí. Bom, nós tivemos uma dificuldade inicial de entender o que vocês aprenderam no curso. Tá bom, obrigado. Vou precisar de aconselhamento depois dessa. Nós vimos ali uma clara percepção, uma clara dificuldade inicial de entender o processo do aconselhamento. Então, lembrem-se, primeira coisa, vocês tiveram todos esses dias aqui para entender que o aconselhamento é uma construção, sobretudo, de um relacionamento. E se esses passos não estão sendo colocados em questão, pode ser que vocês tenham, de fato, uma dificuldade na prática do aconselhamento. Mas, fora isso, como o pastor André colocou, eu vi o empenho de tentar entender a história do Marcos. Amém? Então, entendam. A primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu estou aconselhando eu quero realmente ajudar as pessoas? Porque eu acho que o pastor André compartilha comigo de um sentimento. Muitas pessoas fazem o curso, e o curso é sobre elas. Né? Eu já falei isso da última vez, né? A pessoa vai, por exemplo, estudar psicologia porque ela quer se entender. Ela não vai se entender, você não tem como se entender. Só tem um que entende você, Deus.
Ele fez você, então ele entende você. Esse olhar, essa baboseira que a gente aprendeu sobre autoconhecimento é uma infantilidade sem precedentes. Não tem como o ser humano se autoconhecer olhando para si mesmo. Eu conheço você, você é um pecador. É só isso. Você é um pecador. Olhando para você é a única coisa que você vai encontrar. Então você precisa olhar para o Senhor. Então, se tem algo que eu gostaria de dizer a vocês sejam criteriosos na construção do processo de aconselhamento. Mas no desenvolvimento, eu vi o mais importante, que é a preocupação com a pessoa. O aconselhamento não é sobre o conselheiro. O aconselhamento é sobre a pessoa que está lá destruída buscando ajuda. Então, lembre-se sempre, nós não qualificamos sofrimento. Nós não consideramos sofrimento maior ou menor, sofrimento é sofrimento. Amém? Às vezes os conselheiros bíblicos são taxados de duros, porque eles não vão fazer o que faz a teoria rogeriana, onde a pessoa basicamente é uma vítima, que era o caso do Marcos. Né? E a gente logo descobriu que o Marcos não era uma vítima, ele era um carente. E carência é pecado. Carência não é um distúrbio, carência não é uma coisa a ser considerada como se tadinha dela porque ela é carente. Não. Carência é pecado. Carência é a informação que nós carregamos de que Deus não é o suficiente. E se o eterno não é o suficiente, nada será. Mas, mais a mais, eu queria parabenizá-los. Vocês sabem que a caminhada como conselheiros, isso aqui é uma introdução. Estudem, se apeguem em tudo que a gente estiver promovendo, estejam presentes. Amém? Existem outros lugares aí também que estão oferecendo bons cursos. E lembrem-se, sempre procure responder a pergunta. Eu quero mesmo entrar nesse negócio de ajudar as pessoas, de ceder meus ouvidos de maneira piedosa. Custa muito, mas é maravilhoso. Eu costumo dizer que, acho que disse isso da última vez que eu estive aqui, aquela impressão, talvez a irmã Luzia hoje experimente disso como conselheira também, irmã Fátima, que às vezes a gente olha os apóstolos fazendo coisas incríveis, né? Fala, poxa, será que algum dia eu vou ver essas coisas acontecendo? Com a graça de Deus e esse digníssimo Senhor aqui, temos no nosso gabinete, vendo pessoas curadas de coisas que a ciência não consegue curar, que é a alma das pessoas. Não porque nós sejamos assim, extremamente capacitados, mas como vocês aprenderam no curso, quem aconselha não somos nós, mas o Espírito Santo. E mais uma última coisa, aconselhamento não é sobre técnica. Amém? A técnica vai ajudar bastante, mas sem uma vida piedosa, sem uma mente dedicada a Deus, como um verdadeiro templo, nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho. E muitas vezes a igreja não consegue realizar o seu trabalho nesse sentido, porque ela quer falar de muita coisa menos da palavra de Deus. Ela quer fazer muita coisa menos se voltar na palavra de Deus. Se você é crente, você não precisa de pseudociência, você precisa da palavra de Deus. E nisso você vai conseguir ser efetivo. Amém? Um beijo a todos, que Deus os abençoe. Gente, eu queria só convidar vocês agora. Vamos tirar uma fotona, todo mundo, vem todo mundo aqui pra frente. Vamos pegar essas cadeiras, fazer uma baguncinha aqui. Vem todo mundo pra cá.